Várias vezes na minha vida, as histórias de outras pessoas me ajudaram muito, então decidi enviar a minha própria sobre o que aconteceu no último ano. E escrever acabou sendo mais difícil do que eu pensava. De qualquer forma, aqui vai o melhor que consegui. Desde que me lembro, minha família sempre ia bem. Eu nasci quando meus pais já tinham 30 e poucos anos, e mesmo antes de serem um casal, eram parceiros de negócio. Eles começaram como os únicos funcionários em um pequeno escritório em 1999 e em 10 anos tornaram-se proprietários de um importante negócio de transporte de cargas. Conforme fui crescendo, sempre tive tudo o que precisava e queria. Vivíamos em uma casa realmente grande, tipo uma mansão com piscina, salão de jogos para mim. Mas apesar de ter crescido sendo privilegiada, lembro-me de estar sempre ansiosa para compartilhar e ajudar os outros. Durante toda a minha vida, meus amigos eram sempre bem-vindos em nossa casa para uma série de festas na piscina. E quando alguns deles reagiam de maneira estranha, eu nunca pensava que poderiam estar com inveja. Mas sim, eu acho que às vezes eu possa ter parecido rude ou até mesmo malvada, porque vivia no meu próprio mundinho e não entendia as dificuldades que alguns dos meus amigos e suas famílias passavam. Então, para mim, os acontecimentos dessa história começaram há cerca de um ano. Meus pais haviam tido momentos estressantes por causa do trabalho antes, mas nunca tinha sido assim. Eles começaram a ficar muito nervosos todos os dias, especialmente quando havia alguma conversa sobre dinheiro. E claro, notei mudanças na maneira como vivíamos. Nós costumávamos ter 3 carros, sendo que um deles estava esperando que eu tivesse idade suficiente para dirigir, mas 2 haviam desaparecido. Muitas coisas valiosas que tínhamos em nossa casa, como pequenas esculturas ou obras de arte, também estavam sumindo. Eu tentei perguntar a meus pais o que estava acontecendo, mas minha mãe dizia o tempo todo que estava tudo bem, como um disco arranhado, e papai simplesmente saía da sala, mudava de assunto ou simplesmente ignorava a pergunta. Mas um dia eu descobri. Eu não conseguia dormir à noite e fui para a cozinha pegar um pouco de água. Meus pais estavam lá tendo uma conversa nervosa e parei antes de entrar e ouvi por um tempo. Eu não peguei a história toda, mas o que percebi foi que o negócio deles estava com problemas e que eles passavam a maior parte do tempo no tribunal agora. E tinham que vender coisas para cobrir as despesas e que estávamos basicamente falidos. Mais tarde, descobri os detalhes, porque fiz meus pais se abrirem comigo. Seus problemas de negócios começaram há mais de 2 anos, mas mamãe e papai tinham certeza de que as coisas acabariam dando certo, até que foi tarde demais. Eu estava determinada a permanecer positiva. Se tivéssemos que começar a poupar, por mim, tudo bem. Mas não demorou muito para completar o desespero. Eu não tive problemas com a situação em si, mas com os detalhes, como quando eu não podia me dar ao luxo de ir mais a um show ou às compras. Sim, eu sei como isso soa, mas foi um grande choque para mim, pois nunca vivi assim. Agora, às vezes, eu nem sequer podia comer pizza com meus amigos, então inventava desculpas para ficar em casa. Não foi fácil para minha mãe também. Ela parecia derrotada, não saía de casa havia semanas e ficava sentada na cozinha assistindo a TV. Nós vivíamos com o dinheiro que ganhamos vendendo o resto das nossas coisas, e vários meses depois, nossa antiga vida tinha chegado oficialmente ao fim. Tivemos que vender nossa casa e mudar para um minúsculo apartamento. Foi quando comecei a me sentir mal. Houve várias ocasiões em que eu culpava meus pais por tudo isso em voz alta, e o que mais me chocava era o fato de que eles nem sequer me respondiam. Eles só ficavam mais e mais chateados. Minha vida mudou mais do que eu poderia imaginar. Perdi o contato com muitos dos meus amigos que já estavam afastados, e isso não era por eles. Eu é que tinha vergonha de continuar saindo com eles. É claro que logo meus colegas de classe descobriram, e alguns dos que costumavam ter ciúmes de mim estavam visivelmente felizes. Quando isso aconteceu, fiquei cada vez mais triste. A pessoa que me deu uma real motivação foi meu pai. Depois de várias semanas deprimido e sem ideia do que fazer, ele fez um esforço para sair dessa situação. Pegou uma parte do dinheiro que recebemos vendendo a casa e foi para o Alasca. Meu tio mora lá e o convidou para tentar iniciar um novo negócio. E não tendo nada a perder, ele decidiu tentar. Isso me inspirou, comecei a ficar mais calma e parei de culpar meus pais. Minha colega Julie mora com os avós na cidade durante a semana para ficar mais perto da escola, enquanto os pais dela moram em uma fazenda não muito distante. E todo verão, seu pai convida os amigos de Julie para ficarem lá o tempo que quiserem.
ajudando na fazenda, respirando ar fresco, se divertindo e assim por diante. Todas as nossas famílias se conhecem há muito tempo, por isso nunca é um problema para os pais. E depois que a estadia termina, o pai da Julie paga uma quantia a todos pelo trabalho. Ninguém vai lá pelo dinheiro, é apenas um bônus. Mas o dinheiro foi minha principal motivação quando eu disse que queria ir depois que eu vi as garotas falando sobre isso no final de abril. Ninguém acreditou em mim no começo, eles pensaram que era algum tipo de brincadeira, já que eu nunca tinha demonstrado nenhum interesse antes. E demorei um pouco para convencê-los de que estava falando sério. Resumindo, no início de junho, cheguei à fazenda. Minha estadia lá é uma história à parte. Aprendi e fiz muitas coisas novas, a maioria delas fora da minha zona de conforto. Então, não foi fácil no começo. Depois dos 2 primeiros dias, eu queria arrumar minha mala e sair dali. Mas após um mês, quando eu já tinha que voltar, não queria ir embora. Eu amei o período por lá e até ganhei cerca de $300. Foi meu primeiro salário. Então, agora estou de volta e escrevendo essa história. Meu pai é super ocupado, então não conversamos com muita frequência, mas as notícias que ele tem são bastante promissoras. Mamãe se consultou com um terapeuta e está mais positiva também. Agora tenho certeza de que ficaremos bem. Espero que isso tenha sido útil para alguém. Por favor, não seja maldoso nos comentários e compartilhe suas próprias histórias. Eu sei que há uma saída para qualquer coisa, e mesmo que os tempos